Será que um nome que ouvimos é da nossa entidade ou é coisa da nossa cabeça? Quer saber mais? Vem saber com a gente. Filho de Beba que tem fé. Nós temos fé. Um filho de Beba que tem luz. Nós temos luz. Para iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá, sou a mãe Priscila das Águas, estou aqui no canal Pai Léo das Pedreiras com o quadro Início Mediúnico. Mas antes de começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Compartilhe para quantas pessoas você quiser, para que o nosso canal impulsione e chegue para cada vez mais pessoas e chegue na meta dos 500 mil inscritos. Então, se inscreva, comente, compartilha para que as nossas visualizações cresçam cada vez mais e também, né, chegue nessa meta de 500 mil inscritos. Também, quem puder e quem quiser, ajude no Apoia-se aqui do Pai Léo das Pedreiras, que ajuda o nosso canal a manter o nosso canal, a fazer cada vez mais vídeos de forma mais clara, né? Que a gente consiga trazer um material bem bacana aí para vocês. Então, apoie o nosso canal, que isso ajuda bastante. Bom, é uma dúvida que foi perguntada aqui no nosso canal, tá? Sobre isso, e é uma dúvida que acontece demais, demais no desenvolvimento mediúnico, né? Sobre nome de entidade. Será que é intuição? Será que está certo? O vídeo passado eu falei sobre a concentração, né? E aí eu achei legal trazer esse assunto hoje, que é o assunto sobre intuição, né? O que é uma intuição? Será que isso é da minha cabeça? Será que isso é intuição? Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O nome da entidade, será que esse é o mesmo nome da nossa entidade? Será que não é algo da minha cabeça? Será que não é algo que eu estou criando? Né? Isso é uma coisa que acontece demais no desenvolvimento mediúnico, e eu sempre falo isso para os médios. Calma, tranquilidade, até porque depois de um tempo de mediunidade, a gente sabe que o nome é importante, é bom a gente saber o nome. Mas depois, gente, a gente percebe que isso é o mínimo dos mínimos dentro da mediunidade, né? Quantos médios aí que a gente conhece que ficaram anos sem saber o nome da entidade e não atrapalhou nada o seu trabalho mediúnico, trabalharam, né? Fizeram ali o trabalho realmente ali da entidade, da espiritualidade. Então, o nome é só uma cerejinha ali do bolo para completar algumas coisas, tá? Então, às vezes os médios colocam muita coisa em cima disso e aí percebe que o nome, quando a entidade ela vai se apresentar, ela apresenta de forma simples, às vezes de forma que a gente nem imagina, né? De uma forma sutil e de repente a gente descobre o nome, a linha e de tudo aquilo que a entidade trabalha. E aí a gente tem que entender que isso é um dilema comum no desenvolvimento mediúnico, tá? Isso sempre vai chegar um momento que você vai ter essa dúvida, você vai criar essas travas mentais e esses medos. E muitas vezes os médios sentem o nome, vem um nome na cabeça, mas aí começa a colocar um monte de coisa na cabeça. Não, esse nome não pode ser, esse nome ó, é igual do meu dirigente, esse nome já tem dentro da corrente, um monte de coisa nada a ver, né? Que a gente sabe que não importa isso, né? Pode ter várias Juremas dentro de uma corrente, várias Voanas dentro de uma corrente, várias Clarinhas dentro de uma corrente, né? Até porque cada um é um espírito, cada um vai trazer o seu trabalho ali mediúnico, mas mesmo assim, os médicos às vezes se boicotam, porque às vezes vem um nome ali e aí ele acha que não é por vários motivos, tá? Então a gente precisa entender que a mediunidade ela é uma construção, né? Eu já falei isso em alguns outros vídeos. Então, quando nós vamos construindo a confiança, vai fortalecendo tudo dentro da mediunidade, principalmente com a nossa prática ali mediúnica, né? Então, a gente vai construindo a nossa mediunidade através da prática e através da nossa confiança que a gente vai ganhando dia após dia do nosso desenvolvimento mediúnico, né? O nome, ele não é um rótulo, né, de vaidade, mas é uma forma de identificação que a gente vai ter com a entidade, até mesmo para ser mais fácil o nosso contato, né, até mesmo para a gente entender a linha, entender o trabalho. Então, não é uma vaidade, apesar de alguns médios acharem que é, e, né, construírem uma vaidade em cima disso, tá? Mas é uma forma de identificar a linha, de identificar o trabalho daquela entidade, né? O que que é uma entidade? É uma energia, um arquétipo, né? E não um preto velho, um caboclo, como a gente já explicou em alguns vídeos aqui. Ele se conecta com o médium,
na linha de trabalho daquela entidade, e aí ele se apresenta como nome, como falange e tudo mais, tá? E aí muitas pessoas podem perguntar, o que é uma intuição mediúnica? O que é uma intuição? A intuição também, ela é uma prática, né? É uma confiança que você vai criando, né? Eu já expliquei em alguns outros vídeos aqui do Início Mediúnico. Se você não assistiu, procure aqui na nossa playlist, que tem bastante vídeo bacana sobre o desenvolvimento mediúnico. E a intuição, ela vem aos poucos, não é uma coisa que vem do nada, né? A grande parte dos médios tem sim intuição, né? O médio trabalha muito a intuição, e é necessário a intuição até mesmo para a gente entender algumas coisas, até mesmo desenvolvimento, entender que cor que a entidade vai usar de vela, né? O que que a entidade vai trabalhar. E isso sempre vem nos primeiros passos pela intuição mediúnica. E aí, no primeiro passo é o quê? Diferenciar a intuição espiritual do nosso próprio pensamento, né? A intuição, né, espiritual, vamos dizer assim, essa intuição verdadeira, ela vem de uma forma supernatural, tá? Muito simples, muito leve, sem esforço mental. Então é algo que vem. Eu sempre dou exemplo isso para os médios, né? Por exemplo, às vezes está nessa busca do nome e às vezes vem coisas simples do dia a dia que a gente olha para aquele objeto, para algo, às vezes até mesmo para o céu, e vem um nome de repente, né? Então, isso é uma intuição simples, isso é algo natural, uma intuição verdadeira, que é algo que surgiu na nossa mente, tá? O pensamento mentalizado, que é aquilo que a gente vem acompanhando de dúvida, de cobrança, de ansiedade, é aquilo que às vezes a gente vê um nome, mas a gente acha que não é, então aí a gente começa a construir um monte de coisa. Ah, eu sou filho de Xangô, então o meu preto velho tem que ser Pai Jerônimo, o meu caboclo tem que ser das pedreiras. A gente começa a criar um monte de dúvida, um monte de cobrança e ansiedade, e aí a gente não vai para caminho nenhum. A gente só atropela o caminho, né? Então a gente começa a criar um monte de teorias. E na verdade não tem nada de intuição, e sim várias teorias que vêm da nossa mente, que vêm dessa cobrança, dessa ansiedade que os médios criam, né? Então, a verdadeira intuição mediúnica é aquela que vem natural, que vem simples, que vem como se fosse algo ali muito leve dentro da nossa mente, né? Eu costumo dizer para os médios que é aquela primeira palavra que vem, né? Quando o médio vai riscar um ponto, quando o médio vai fazer algum exercício ali mediúnico, coloque sempre a sua primeira intuição que você teve, que é essa intuição verdadeira, porque as outras, aí a gente já começa a racionalizar, a gente já começa a pensar um monte de coisa e aí atrapalha a sintonia mediúnica, tá? A gente precisa explicar um pouquinho, vou tentar explicar um pouquinho na prática, né? Sobre um exemplo prático aqui. Vai relaxar, ele vai incorporar e de repente vai surgir o nome Pena Branca. De forma clara, de forma tranquila, esse nome vai ouvir, e isso vai, cada vez mais, ele vai se tornar mais confiável, tá? Já quando o médio fica forçando essa situação, será que é João? Será que é Maria? Isso é totalmente a mente. Então, quando surge um nome, de repente, você tá lá incorporado e surge Jurema da Praia, e aí você presta atenção naquilo, você capta, você cria uma conexão, aí você consegue entender se realmente é uma intuição da espiritualidade ou criada pela sua mente. Geralmente, quando é criada da sua mente, é quando você começa a criar mil teorias e começa, não, não entendi isso, eu entendi Jupira, Jupiara. Aí você começa a criar um monte de nomes ali em cima daquela primeira palavra que vem. E aí, muitos perguntam assim, mas por que saber o nome da entidade? Qual que é o papel do nome da entidade, né? A gente tem que entender que a entidade ela não vai se prender ao nome terreno. Muitas vezes as entidades elas são os nomes ali que elas se manifestam é através da energia, da vibração do seu trabalho espiritual. Alguns trazem seus nomes terrenos, né? Depois de algum tempo se apresentam com esses nomes, né? Eu tenho uma experiência própria com isso, né? A minha preta velha, ela começou como vó Cambinda e depois de muito tempo ela utiliza hoje como vó Anaconga, né? Como seu nome da sua última encarnação. Então, cada um vai trazer a sua característica, a sua forma ali de trabalho, tá? E muitas vezes as entidades vão aceitar esses nomes simbólicos
para facilitar até mesmo o contato. Eu conheço casos, às vezes, que a pessoa acha que trabalha com tal entidade, a entidade não fala nada, trabalha e depois de muito tempo entende que a pessoa criou ali na mente, e a entidade, o importante é trabalhar, né? Então a entidade não corrigiu, foi corrigir depois de um tempo ali o médium, mas viu que ali estava criando confiança e ali ficou, né? Então às vezes acontece isso também, né? O mais importante é a força que a entidade vai trazer, não a identificação dela, né? Então, o importante é o trabalho que ela vai fazer, é tudo ali que ela vai fazer. O nome, a gente entende depois de um tempo de trabalho que ela, que às vezes as pessoas nem perguntam o nome das nossas entidades, né? É mais uma coisa nossa ali para a gente ter uma força ali de chamar, de pedir, né? Isso acaba ficando um pouco mais do ser humano ali, de ter esse contato, de saber o nome e tudo mais. Mas depois de um tempo a gente entende, às vezes vem entidades ali que vêm trabalhar uma vez ou outra com a gente, que às vezes a gente nem se conecta com o nome, e se conecta apenas com o trabalho e é o que está valendo, é sentir a energia e agradecer, tá? Quais são os sinais que os nomes estão certos, tá? Geralmente, aí cada casa vai trazer essas confirmações, às vezes com ponto riscado, às vezes, né, com a entidade do Congá perguntando, a entidade riscando o ponto, tá? Então, cada casa vai trazer a sua característica, tá? É, Geralmente, dependendo de cada casa, né, o nome a gente confirma com uma confirmação dentro de gira, né? Outros médios perguntando, o dirigente, até o ponto cantado, né? Tudo isso vai reforçar o nome, o ponto riscado, isso vai ali cravar ali o nome da sua entidade, tá? A paz interior, ao falar o nome, o médio sente confiança e serenidade. Então, às vezes, alguém perguntando o nome para sua entidade, ela vai falar e você vai sentir essa paz. Então, realmente você vai sentir que não é coisa da sua cabeça, e sim da entidade. A coerência, né? O nome vai se alinhar com a linha vibratória, se é caboclo, preto velho, criança, né? Mas é importante a gente falar que não existe uma lógica, né? Às vezes existem caboclos e pretos velhos com o mesmo nome, mas cada um trabalhando de uma forma, né? Então é importante entender isso, estudar para você entender direitinho aí como funciona. E também, com o tempo, os trabalhos espirituais vão fluindo e mostrando esse vínculo aí com a sua entidade, com o nome dela, tá? Então, dê tempo ao tempo, principalmente no desenvolvimento mediúnico. Tem o momento certo de você se conectar com isso, não vai criando um monte de teorias que isso só vai te prejudicar. O nome vem, né? A conexão com a espiritualidade ela é sua, então ela vai vindo nessa construção, nessa confiança, tá? E dentro disso, é importante a gente falar sobre o perigo da vaidade, né? Médios muito ansiosos, médios que ficam querendo ali competir com seus irmãos em desenvolvimento, né? Às vezes falam qualquer nome, né? Só para mostrar que é mais forte que o outro, só para mostrar que conseguiu primeiro que o outro, né? Então isso é uma vaidade. O desenvolvimento mediúnico não é uma competição, ele é um caminho, então você precisa caminhar e não competir com o outro, tá? Isso ele vai chegar ao erro uma hora, né? O médium ele vai se frustrar e muitas vezes isso pode prejudicar muito o desenvolvimento dele, né? E aí às vezes ele vai criar várias ali coisas mentais e vai travar a sua mediunidade, vai travar a sua caminhada espiritual, tá? O mais importante de um nome da entidade, e eu sempre falo isso para os médios em desenvolvimento, é a sua entrega, é a sua humildade, é a confiança na entidade. Então, quando você tem entrega, você tem humildade e confiança, o nome vai surgir quando você menos esperar. E como lidar com essa dúvida? Calma, dê tempo ao tempo, não tenha ansiedade, vai conquistando essa confiança. Se o nome ainda não veio, não se preocupe, permita que a entidade vai trabalhando isso, vai se apresentando no seu tempo, tá? Confie na orientação dos seus dirigentes, daquele que comanda o seu desenvolvimento mediúnico. Se conecte cada vez mais, vai fazendo meditação, oração, acendendo vela, se conectando com aquela energia, se conectando com aquela força espiritual, que aí as coisas vão surgindo e vão aparecendo. E dentro de tudo isso que a gente falou hoje, é importante sempre deixar bem claro.
O importante é a energia, o importante é a sabedoria, o importante é o trabalho que a entidade vai trazer ali na sua caminhada espiritual. O nome vai ser apenas um símbolo de reconhecimento. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de compartilhar e coloca aqui nos comentários o que você quer ver no nosso quadro Início Mediúnico, que ajuda, né, a gente fazer os vídeos aqui para vocês, né? Que às vezes a gente fica na dúvida, o que que eu vou falar hoje? Eu vou falar, então coloque aqui o que que você quer ver. Quem sabe não vira um vídeo no nosso quadro aqui, tá bom? Não se esqueça de apoiar o nosso canal também no Apoia-se Pai Léo das Pedreiras e escreve e compartilha para a gente alcançar nossa meta de 500 mil inscritos. Bom, até a próxima semana. Axé, Saravá. Filho de Beba que tem fé, nós temos fé.